Olá, alunosfera! Vamos aqui a mais um vídeo da nossa língua portuguesa, um assunto que está na página 23 da nossa apostila. Então, nós encerramos aquela parte das classes de palavras, né? Então, vimos as 10 classes morfológicas de palavras, suas funções, suas características, suas flexões, tudo isso já foi visto, tá ok? Então, a gente vai ver agora sobre a estrutura e formação das palavras. Todas as palavras da nossa língua, elas são formadas por pequenas partes, tá ok? Então, na junção dessas partes, a gente forma uma palavra. Então, a gente vai ver quais são essas estruturas, tá? E os processos que geram a formação de novas palavras, tá ok? Então, primeiro aí, toda palavra ela é dividida em partes menores. Então, a gente pegar, exceto algumas palavras que não tem como reduzir, todas elas são formadas por partes menores. E a união, cada pedacinho que juntos formam essas palavras são chamados de elementos mórficos, são chamados de morfemas, tá ok? Então, alguns exemplos aí. Menininho, eu tenho a união dessas três partes, M-E-N-I-N, N-I-N-H e o O. Eu tenho infelizmente, eu tenho três partes também, infelizmente. Então, cada pedacinho desse que está dividido aí dessas palavras são chamados de elementos mórficos ou morfemas, tá? Então, alguns elementos mórficos aí. A seguir vão ser explicados cada um deles. Radical, vogal temática, tema, desinências, afixos, vogais, consoantes de ligação. Tá ok? Então vamos aí a cada um desses elementos. O primeiro elemento é o radical. O que o radical faz? Ele dá o significado básico da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra menino, menina, tá? O radical vai ser o mesmo. O radical vai ser aquele que vai se repetir em toda a família daquelas palavras. Por exemplo, flor, floricultura e florista. Todas essas palavras têm em comum o radical flor. Ele vai se repetir em todas as palavras que derivarem dessas, tá ok? E a partir desse radical, outros elementos vão ser acrescentados para modificar o sentido. Então, eu tenho menino, né? Que vai até o segundo N, que é o radical. Eu sei que menina é do gênero masculino. Se eu trocar o O por A, vai virar uma palavra do gênero feminino. Então, cada pedacinho desse colocado no radical vai mudar o sentido dessa palavra, tá? Segundo elemento é a vogal temática verbal. Então, a vogal temática usada para o verbo, tá? Então, o que a vogal temática vai fazer? Vai preparar o radical para as suas desinências. E a vogal temática ela vai indicar a conjugação do verbo. Então, o verbo não conjugado, aquele verbo terminado em AR, ER, IR, essa vogal que vier antes do R é a chamada vogal temática. Para os verbos de primeira conjugação, a vogal temática é o A. Para os de segunda conjugação, é o E. Para os de terceira conjugação, o I, tá? O verbo por, né? O verbo terminado em OR. Ele vai pertencer à segunda conjugação. Então, todos os verbos por e as suas variações sobrepor, supor, propor, compor são também de segunda conjugação. Terceiro elemento é o tema. O tema vai ser a união do radical mais a vogal temática. Então, eu tenho o verbo falar. O radical, para eu descobrir o radical, é a parte que vai se repetir. Para os verbos, eu costumo falar para conjugar na primeira pessoa do singular. Eu falo. Aí eu já consigo identificar o radical, que é o F-A-L, tá? A vogal temática, que é o que vem depois do radical no infinitivo, que é o A. Juntando radical mais vogal temática, fala. É o tema do meu verbo. Com vender, né? Vender no infinitivo, tiro o R, é o radical. E o que vier depois, né? Do radical, o E, vende, é o tema. Desinências verbais, elas indicam
duas circunstâncias do verbo, ou o modo e o tempo, e aí a gente tem indicativo, subjuntivo, imperativo e o tempo, presente, pretérito e futuro, mais as suas variações, perfeito, imperfeito e por aí vai. Então eu tenho a divisão aí, canta, que é o tema, o vá, que está indicando que é o pretérito imperfeito. Então, o vá é a desinência de modo e tempo. Se eu retirar, eu consigo entender, cantamos, mas aí passa a ser presente. Eu não consigo identificar o tempo precisamente. Ou de número e pessoa. Cantava, eu cantava, ele cantava. Mas acrescentando o mois, eu sei que vai ser de primeira pessoa do plural. Tá ok? Então, desinências verbais de modo e tempo, de número e pessoa. Modo e tempo, presente, pretérito e futuro, indicativo, subjuntivo, tá? E imperativo. Número e pessoa, primeira, segunda e terceira, do singular ou do plural. Essas formas aí. Quando a gente tiver um verbo com todas as desinências, vai aparecer sempre dessa forma: modo e tempo e número e pessoa. Pode ser que não tenha de número e pessoa, pode ser que não tenha de modo e tempo, mas sempre terá o radical. Desinências nominais, tá? Usada para os substantivos ou adjetivos. Elas servem para indicar o gênero, se é masculino ou feminino, tá? Ou o número, se vai ser singular ou plural. Masculino e feminino, gênero, singular ou plural para indicar a quantidade, tá? Para o gênero, a maioria das palavras da nossa língua é marcada pelo O para o gênero masculino e o A para o gênero feminino, tá? Há casos, por exemplo, ator e atriz, não tem nem o A, né, nem esse O para fazer essa diferença, mas a maioria tem sempre essa diferença aí, feminino e masculino, com O e A. E para o plural, a maioria também dos casos, o que vai marcar o plural vai ser o S. E o singular, a ausência desse S, tá? Desinência zero de número. Tá ok? Próximas estruturas são os afixos. Os afixos são estruturas colocadas junto ao radical, ou antes ou depois do radical, formando, mudando o sentido desse radical. Tá ok? Então, por exemplo, prefixo é o que vem antes do radical. Então, eu tenho feliz, que é o radical, mas se eu colocar infeliz, vira uma outra palavra, esse prefixo de negação, tá? E o sufixo é um afixo que vem após o radical. Então, eu tenho o mesmo radical, feliz, mas colocando o mente já virou um advérbio de modo, felizmente. Tá ok? Eu posso ter os dois, infelizmente. Isso muda o sentido do radical. Feliz, infeliz, negação, felizmente passou para modo, tá? Tanto prefixo quanto sufixo são afixos. Os dois são afixos. Então, todo prefixo e todo sufixo é um afixo. Tá ok? Próximos morfemas, vogais e consoantes de ligação, tá? O que isso vai ocorrer? A vogal e a consoante de ligação, eles não têm nenhum sentido, né, morfológico para estarem ali. Isso tem um sentido, muda alguma coisa? Não. O que vai acontecer? Vai ser usada para ligar radicais de maneira que a pronúncia fique mais bonita aos ouvidos, né? Então, cafeicultura, esse I entrou aí como uma vogal de ligação para facilitar essa união de café com cultura. Café cultura fica, né? Gasômetro, gasmetro. Então, esse O entrou aí também para facilitar. E paulada, né? O pau, que é o radical, e o ada, que dá essa ideia desse substantivo relativo a pau. Tá ok? Então, essas vogais aí, elas não têm nenhum sentido morfológico. Elas só servem para fazer uma ligação para que o som fique agradável nessa junção, tá? E aí, a partir de então, a gente começa a ver os processos de formação de palavras, tá? Aí vamos nos ater ao seguinte, a gente tem que ter em mente aquilo que a gente aprendeu lá no primário, palavra primitiva, é a que vem primeiro. A partir dela, outras palavras vão se formar, tá? E palavras derivadas são aquelas que se formam através das palavras primitivas.
Então, eu tenho flor, sapato e livro. Não tem nada anterior a essas palavras, elas que vieram primeiro. E por elas se formaram outras, floricultura, sapatilha e livraria. Então, primitivo primeiro, derivado que vem depois. Tá? Palavras simples é que tem um radical apenas. Então, flor e chuva, um único radical. E compostas possuem mais de um radical. Tá? A junção de dois ou mais radicais vão formar uma nova palavra. Então, flor é simples, tem um sentido. Couve-flor já mudou o sentido, duas palavras formando uma nova palavra. Chuva tem um sentido. Coloquei lá o verbo guarda, formei uma outra palavra, tá? Então, a gente precisa entender esses processos aí para identificarmos os outros. Primeiro processo, por derivação. Então, já vimos que palavras derivadas são aquelas formadas a partir de umas primitivas. Então, quais os tipos de derivação? Podem ser prefixal. Então, já vimos que o prefixo é o que vem antes. Então, a derivação prefixal é aquela que eu utilizo prefixo mais radical. Temos alguns exemplos: inútil, desfazer, recriar, anormal e impaciente. Então, todas essas palavrinhas aí são colocadas um prefixo antes do radical, tá? Então, uma derivação prefixal ou uma prefixação. Próxima formação aí é a sufixal ou sufixação. Eu tenho um radical e mais um afixo colocado depois, que é chamado sufixo. Então, eu tenho real, coloquei o mente, leal virou dade, mais o dade virou lealdade. Chato mais isso, chatice. Analisar, análise, que é o substantivo, colocando formador de verbo zar, tá ok? Só que análise é com S, então mantém formação com S para o verbo que sai da análise, tá? Então, derivação sufixal ou derivação por sufixação. Próximo caso aí de formação, prefixal e sufixal. Aí é fácil, né, deduzir que eu vou acrescentar os dois, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo, só que eu posso retirar um ou outro e a palavra continuará existindo. Então, eu tenho a palavra feliz, infelizmente. Coloquei o prefixo in, sufixo mente. Formou uma nova palavra. Se eu retirar o in, infeliz. Se eu retirar o in da palavra, fica felizmente. Se eu retirar o mente, fica infeliz. A palavra continua existindo. Deslealdade. O radical dessa palavra é leal. Se eu tirar o sufixo desleal, a palavra existe. Se eu tirar o prefixo des, lealdade, a palavra continua existindo. Então, a derivação prefixal e sufixal, eu acrescento prefixo e sufixo, mas eu posso retirar tanto um quanto o outro e posso retirar até mesmo os dois, que a palavra continua existindo. Diferente da nossa derivação parassintética, é a mesma estrutura, prefixo, radical e sufixo, só que eu não posso retirar nenhum nem outro, porque se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Então, olha só, anoitecer vem da palavra noite. Se eu retirar o a, o prefixo a, anoitecer não existe. Se eu tirar o sufixo ser, a noite também não existe. Emagrecer vem da palavra magro. Se eu retirar o prefixo e, emagrecer não existe. E emagre também não. Então, a diferença da prefixal e sufixal. Se eu retirar a palavra, ela continua existindo. Diferente da parassintética, que se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Tá ok? Próximo processo. Derivação regressiva. O que ocorre nessa derivação? São verbos que, ao serem retirados, o elemento que forma o verbo vai virar um substantivo. Então, são substantivos que vieram de verbos. Então, por exemplo, a palavra pescar virou a palavra pesca. Eu retiro o R e vai virar um substantivo, tá ok? Então, regressão é você voltar.
Então, essa volta é o quê? Perdendo um elemento fonético. Atrasar, atraso, debater, debate. Então, a derivação regressiva, eu vou perder algum elemento fonético e vai virar uma outra palavra. Tá? Derivação imprópria. Eu tenho a classe gramatical, nós já estudamos as classes gramaticais, e aí eu vou mudar aquela palavra. Geralmente, o que muda, né, o artigo que tem esse poder de mudar a classe gramatical da palavra. Então, olha só. Jantar, né, que a princípio é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta e por aí vai. Nessa frase aqui, jantar vai passar a ser substantivo, pela presença do artigo na frente. Então, quando a palavra mudar a sua classe gramatical original, eu tenho uma derivação imprópria. Falar a mesma coisa, uma ação, verbo, só que o falar do carioca é muito bonito, tá ok? Próximo processo é o de composição. Então, derivação, o que vai acontecer? Derivação, eu tenho radical sendo acrescentados afixos. Na composição, não. A composição é formada por 2 ou mais radicais, formando uma nova palavra, tá ok? Primeiro processo, por justaposição. O que é o processo de justaposição? Eu junto 2 radicais e eu não perco nenhum elemento fonético. Então, couve mais flor, guarda mais chuva, gira mais sol, tá? Aqui eu coloquei exemplos com hífen e sem hífen. Ah, mas toda palavra por justaposição tem hífen? Não, girassol, passatempo, tá ok? São palavras que juntas, radicais que juntos, não houve perda nenhuma fonética. Essa é a composição por justaposição. E por aglutinação, lá não houve perda fonética. Na aglutinação tem perdas fonéticas. Então, pernilongo tem perna mais longa. Juntei, perdi aí um A que virou um I, teve mudança fonética. Aguardente, perdi um A para juntar tudo. Vinagre é o vinho acre, é o vinho podre, o vinho azedo. Na hora de juntar, virou essa palavra. Fidalgo, filho de algo, tá? Juntei essas 3 palavras formando fidalgo. Tem o você, né? Que se a gente voltar historicamente, era aquele vossa mercê, vós me ser, você, né? A tendência da nossa língua é sempre ir aglutinando, né? Atualmente a gente tem a palavra máscara, né? Que todo mundo fala que é máscara, xícara, né? A tendência da língua é essa, e a aglutinação é exatamente isso. Eu vou juntar os elementos, formando uma nova palavra e perdendo nessa junção, tá ok? Então, galera, é isso daí. Terminamos aí os processos, a estrutura e os processos, tá ok? Os exercícios desse assunto estão nas páginas 23 e 24, de 1 a 10 para a estrutura de palavras, e páginas 27 a 28, de 1 a 10 para esses processos de formação, tá ok? Qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço.